Em um tempo antigo, quando o Egito era uma potência mundial, uma história se desenrolava, uma que iria ecoar através dos corredores do tempo. Janice e Jambres, magos de renome, eram conhecidos por suas habilidades místicas, mas Deus, em seu plano divino, estava prestes a levantar um líder, Moisés, que ele havia moldado e preparado por 40 longos anos no deserto. Moisés, que outrora estava na linha de sucessão ao trono egípcio, agora se encontrava em uma missão divina. Ele estava lá para libertar seu povo da escravidão, mas Faraó, com seu coração endurecido e sua confiança em seus magos, Janice e Jambres, não estava disposto a ceder facilmente. A cena é quase cinematográfica. Moisés, o antigo príncipe agora transformado em profeta, de pé diante do trono de Faraó, declarando com autoridade divina, conforme registrado em Êxodo 5, versículo 1. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. A resposta de Faraó foi desafiadora. Ele questionou a autoridade do Deus de Moisés, um desafio que logo seria respondido com uma série de milagres. O confronto entre Moisés e os magos do Egito foi um duelo de poderes. Quando Moisés e Arão lançaram sua vara, ela se transformou em uma serpente. Mas Janice e Jambres, com suas artes mágicas, replicaram o milagre. No entanto, em uma demonstração do poder supremo de Deus, a serpente de Arão engoliu as serpentes dos magos, conforme descrito em Êxodo 7, versículo 12. Mas o poder de Janice e Jambres não era ilusório. Eles possuíam habilidades reais, concedidas pelas forças das trevas. No entanto, a cada novo desafio, o poder de Deus mostrava-se supremo. Este embate entre a luz e as trevas, entre o poder de Deus e as forças ocultas, não é apenas uma história do passado. A Bíblia nos adverte em Apocalipse 13, versículos 13 a 15, sobre os falsos profetas dos últimos dias, que realizarão grandes sinais e maravilhas para enganar muitos. Paulo, em sua carta a Timóteo, 2 Timóteo 3, versículos 1 a 9, descreve os tempos perigosos dos últimos dias, onde as pessoas serão egoístas, amantes do dinheiro e da própria vanglória, rejeitando o verdadeiro poder de Deus. Ele menciona Janice e Jambres como exemplos de oposição à verdade, lembrando-nos de estar sempre vigilantes e firmes na fé. Em uma era onde a aparência exterior de piedade religiosa se tornou mais prevalente do que a verdadeira fé, muitos se apegavam a uma forma de devoção, mas negavam seu verdadeiro poder. Como está escrito em 2 Timóteo 3, versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Estes são aqueles que, como serpentes, se infiltram nas casas e cativam as almas vulneráveis, aquelas que estão sobrecarregadas pelo peso de seus pecados. E assim como Janice e Jambres, magos do Egito, se opuseram a Moisés, esses falsos mestres também resistem à verdade. Eles são homens de mente corrompida, rejeitados em relação à fé. Mas assim como os magos egípcios foram eventualmente expostos e derrotados, esses falsos mestres também não irão muito longe. A resistência de Janice e Jambres à verdade foi marcada por sua capacidade de cooperar com poderes demoníacos para realizar falsos milagres. E nos últimos dias, muitos também resistirão à verdade de Deus, apresentando uma versão distorcida do Evangelho. Mas assim como Janice e Jambres encontraram seus limites e foram eventualmente envergonhados, os enganadores dos últimos dias também encontrarão seu fim, pois mesmo nas trevas mais densas, a luz de Cristo brilha mais forte. A mensagem de esperança é clara. Mesmo em meio à escuridão dos últimos dias, Deus ainda está no controle, e a verdadeira força não está na capacidade de realizar milagres, mas na verdade, por trás deles. Pois, como Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 2, versículos 9 e 10, o anticristo virá com o poder de Satanás e realizará falsos sinais e maravilhas, mas aqueles que amam a verdade serão salvos. Em meio a essa batalha espiritual, é essencial discernir entre o verdadeiro poder de Deus e as falsificações do inimigo. Não devemos ser seduzidos por cada demonstração de poder espiritual, mas sim
testar os espíritos e nos apegar firmemente à verdade revelada nas Escrituras. A verdade é que, mesmo que vivamos em tempos onde o mal parece prevalecer, a vitória final pertence a Deus. E essa é a mensagem de esperança que todos nós precisamos ouvir e abraçar. Em meio a essa escuridão, há uma luz brilhante, e essa luz é Jesus Cristo. Ele é a resposta para o espírito dos últimos dias, e embora o inimigo possa ter poder temporário, o poder eterno e vitorioso pertence a Jesus. Devemos lembrar que os milagres, por si só, não são uma prova da verdade. Eles podem ser usados pelo inimigo para enganar e desviar, mas aqueles que estão firmemente enraizados na palavra de Deus e têm um relacionamento íntimo com Jesus Cristo, serão capazes de discernir a verdade do engano. Portanto, enquanto testemunhamos ou ouvimos falar de milagres e manifestações de poder, devemos sempre voltar às Escrituras e buscar a orientação do Espírito Santo. Pois, como está escrito em 1 João 4, versículo 1, Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Em um mundo onde as aparências podem enganar, é crucial lembrar que até mesmo os poderes demoníacos podem se disfarçar de anjos de luz, como Paulo nos adverte em 2 Coríntios 11, versículo 15. Esta é uma das táticas mais astutas de Satanás, o mestre do engano. Ele não se apresenta com chifres e tridente, mas como um anjo radiante, prometendo iluminação e paz. A advertência de Paulo em 2 Coríntios 11, versículo 14 é clara. Não devemos ser enganados pelas aparências. Satanás, o grande imitador, pode se disfarçar de anjo de luz, mas sua essência é de trevas. Ele é o pai da mentira e sua principal arma é a decepção. Muitos são levados a acreditar que o mal só se manifesta de maneiras óbvias e grotescas. No entanto, o inimigo é astuto. Ele pode se apresentar como a serpente sutil, o leão rugindo ou o anjo de luz. Em cada forma, ele busca desviar os filhos de Deus do caminho da verdade. A batalha espiritual que enfrentamos é intensa. Satanás, com suas artimanhas, busca nos afastar da luz verdadeira de Deus. Mas, como cristãos, somos chamados a ser discernentes, a testar os espíritos e a nos apegar firmemente à verdade revelada nas Escrituras. Deus é luz, e nele não há trevas. Ele é a fonte de toda a verdade, amor e poder. Quando Satanás se disfarça de anjo de luz, ele tenta imitar essas qualidades divinas, mas é uma imitação barata, desprovida da verdadeira essência de Deus. Como então podemos discernir entre a verdadeira luz de Deus e as falsas luzes que Satanás apresenta? A resposta está na palavra de Deus. Ao nos alimentarmos dela e ao buscarmos a orientação do Espírito Santo, somos capacitados a discernir entre o verdadeiro e o falso. Em tempos de confusão e engano, é essencial que nos voltemos para a Bíblia, a inerrante palavra de Deus. Ela é a lâmpada para nossos pés e a luz para nosso caminho. Salmo 119, versículo 105. Ao nos apegarmos a ela, somos protegidos das armadilhas do inimigo. A escuridão espiritual é real e muitos se perdem nela. Mas como filhos de Deus, temos a promessa de que Ele nos guiará através das trevas e nos trará para sua maravilhosa luz. Satanás pode rugir como um leão, buscando aqueles a quem possa devorar. Mas nós temos um defensor, um bom pastor, que nos protege e nos guia. Jesus, o bom pastor, conhece suas ovelhas e elas o conhecem. Ele deu sua vida por nós e prometeu nunca nos abandonar. Assim como Moisés enfrentou os magos do Egito, nós também enfrentamos batalhas espirituais todos os dias. Mas, assim como Moisés não estava sozinho, nós também não estamos. Jesus, nosso bom pastor, está conosco em cada passo, guiando-nos, protegendo-nos e fortalecendo-nos para enfrentar e superar cada desafio. Portanto, em meio às batalhas espirituais e às tentações do inimigo, devemos nos lembrar de que não estamos sozinhos. Jesus, o bom pastor, está conosco, e com Ele ao nosso lado, podemos enfrentar e superar qualquer adversidade. Em um mundo onde as sombras frequentemente tentam ofuscar a luz,
é vital lembrar que a verdadeira luz de Deus nunca pode ser extinta. Cada vez que nos sentimos oprimidos pelas trevas, devemos nos voltar para a fonte inesgotável de esperança e amor que é Deus. Ele é o farol que nos guia através das tempestades mais escuras e nos conduz a portos seguros. A história de Janice e Jambres nos lembra que, por mais poderosos que os adversários possam parecer, eles nunca são páreo para o poder supremo de Deus. Eles podem imitar, mas nunca replicar a verdadeira essência da divindade. A imitação pode enganar por um tempo, mas a verdade sempre prevalece. Em nossas vidas, enfrentamos muitos Janices e Jambres, tentações e enganos que tentam nos desviar do caminho da retidão. Mas armados com a palavra de Deus e fortalecidos pela fé, podemos resistir e superar. A Bíblia nos diz em Efésios 6, versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E enquanto caminhamos nesta jornada terrena, não estamos sozinhos. Temos uma comunidade de crentes ao nosso redor, apoiando-nos, orando por nós e caminhando conosco. Juntos, como o corpo de Cristo, somos mais fortes do que qualquer adversidade que possa surgir. Além disso, temos o Espírito Santo, nosso Consolador e Guia, que nos ilumina e nos dá discernimento em tempos de confusão. Ele nos lembra das promessas de Deus e nos ajuda a permanecer firmes em nossa fé. Portanto, mesmo quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, podemos ter certeza de que com Deus ao nosso lado, a vitória é certa. Como Romanos 8, versículo 31 nos lembra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Com essa certeza, avançamos com confiança, sabendo que, no final, a luz de Deus sempre brilhará através das trevas, trazendo esperança, amor e redenção a todos que creem. E é essa luz que nos guia, mesmo nos momentos mais sombrios. Quando olhamos para trás, nas páginas da história bíblica, vemos repetidamente como Deus interveio em favor de seu povo. Ele partiu mares, derrubou gigantes e ressuscitou os mortos. Esses milagres não são apenas histórias do passado, mas testemunhos vivos do poder inabalável de Deus que ainda opera em nosso meio hoje. Cada vez que enfrentamos um Janice e Jambres em nossas vidas, temos uma escolha: ceder ao medo e à dúvida, ou se apegar à promessa de que Deus está conosco. E quando escolhemos confiar, mesmo quando não podemos ver o caminho à frente, Deus se move de maneiras surpreendentes. A fé não é apenas acreditar quando tudo está indo bem, é confiar quando tudo parece estar contra nós. E é nesses momentos de profunda confiança que experimentamos a verdadeira profundidade do amor de Deus. Como está escrito em 1 Coríntios 2, versículo 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A jornada da fé é cheia de altos e baixos, de vitórias e desafios. Mas em cada etapa, somos lembrados de que não estamos sozinhos. Deus nos prometeu que nunca nos deixaria nem nos abandonaria. E essa promessa é o nosso âncora, a verdade imutável que nos mantém firmes em meio às tempestades da vida. Portanto, quando nos encontramos em encruzilhadas, quando as sombras parecem esmagadoras, quando os Janices e Jambres do mundo tentam nos desviar, olhamos para o alto, para a fonte de nossa força. Porque sabemos que o Deus que nos chamou é fiel, e Ele completará a boa obra que começou em nós. E com essa esperança, avançamos, iluminados pela luz eterna de seu amor e graça.